Muito boa tarde a todos, é com muita alegria que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do jornal Jangadeiro. E agora o programa aos sábados na TV Jangadeiro, SBT, às 9 da manhã, tá? E sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. Prazer enorme, nosso convidado de hoje é o Alexandre Pinheiro, né, lá do Supermercado Pinheiro. Já fazia um tempo que a gente estava querendo trazer aqui o Alexandre, porque tem muita coisa bacana que as pessoas às vezes não têm conhecimento por trás daquela loja, por trás daquilo tudo. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Alexandre, tudo bom? Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Como é que tá? Daniel, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a todo mundo da Jangadeiro, da Band News. Estar aqui com você hoje é um motivo de grande satisfação, né? E por que não dizer, de muito orgulho, né? Eu me sinto aqui lisonjeado e até um pouco com a responsabilidade maior, porque estar à frente aqui de todos os nossos 2.000 bons vizinhos, nossos colaboradores, e estar aqui representando o Supermercado Pinheiro é um motivo de grande satisfação. Parabéns pelo programa, um programa de muito conteúdo, um programa que traz de relevância para a sociedade, e eu só tenho muito a agradecer e que seja muito bom aqui que a gente possa contribuir com todos. Confesso a você, Alexandre, que eu estava me preparando aqui na pauta ao longo desses dias para te receber, e eu confesso a você que eu me surpreendi, cara, com tanta ação bacana aí de vocês, tanto no teu modelo de gestão, participação em entidades de classe, muita ação social, que a gente vai já detalhar tudo isso. Assim, eu fiquei gratamente surpreso e, como cearense, muito orgulhoso aí dessa história. Mas vamos fazer assim, vamos começar com uma breve história, sei lá, profissional sua, né? Como é que foi aí a tua trajetória profissional? O Alexandre, ele é o diretor executivo do supermercado, da rede de supermercados Pinheiro, tá? Então, Alexandre, conta um pouquinho da tua vida profissional pra gente. Bom, eu sou Alexandre, sou pai do Levi e do Lucas, né? Qual a idade deles, hein? O Levi tem 14 anos e o Lucas tem 11. Estão assistindo a gente, será? Com certeza. Estão aí, ficaram vibrando quando eu souber. Levi e Lucas, um grande e afetuoso abraço a vocês, queridos. Sou casado com a Carlinha, né? Isso muito bom orgulho. Sou torcedor do Ceará. Torcedor do Ceará. Também praticante do tênis, do beach tênis, é algo que muito nos dá prazer, e estou hoje à frente como diretor executivo do Supermercado Pinheiro. Comecei no Supermercado Pinheiro há cerca de 25 anos, né? Eu desde muito pequeno acompanhava meu pai, eu estudei, enfim, toda a minha carreira, todo o meu estudo foi no Cristos, né, ali. Depois fiz Ciências Contábeis na Unifor e uma especialização pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Mas participando do Pinheiro, né, na gestão, a gente participa de muitos cursos, a gente hoje, nós temos cerca de 10 anos, nós somos acompanhados pela Dom Cabral, né, que é uma escola sensacional, uma das maiores escolas de gestão de negócio do mundo, né, que elas nos acompanham, e isso faz parte aí do nosso legado, mas desde sempre. Qual é o programa lá, Alexandre? É o PBA, ou é o nós já fizemos vários lá, do PAEX, o PBA, PAEX, o PAEX, o PDD, PBA, muitas monitorias também, né? Então, assim, isso tudo nos ajuda tanto na gestão da empresa, da parte diretiva, assim como também os nossos gestores participam também de muitos programas lá. Então, a gente tem um acompanhamento muito de perto e eles nos auxiliam, sim, na nossa gestão, na nossa governança. São muito bons. São muito bons. São muito bons. Interessante, Alexandre, que a gente sempre recebe aqui empresários com uma bela história de sucesso, certo? De empreendedores. Mas esse sucesso ele se acentua muito quando você coloca junto a educação, a academia. Então eu estou vendo que você fez um curso de pós-graduação
tá certo? Você está colado na Fundação Dom Cabral, que é uma das 20 escolas do mundo na área de negócio. Sim. Se eu não me engano, é a 16ª. Eles têm muito destaque. Se eu não me engano, eles são a 16ª. Mas entre as 20, com certeza, melhores escolas de negócio do mundo, tá? Então, assim, quando você pega um espírito empreendedor, Alexandre, de uma pessoa, de uma família, e você no desenvolvimento dessa história, desse negócio, cola com a academia, com a educação, é sensacional. Não vou dizer que o sucesso é garantido, mas a probabilidade de dar certo é muito grande. Né? Então, assim, meio que eles nos ajudam a organizar nossas ideias, a fazer um planejamento. Nossa empresa tem planejamento estratégico há muitos e muitos anos. Né? Meu tio, meu pai sempre colocaram isso como algo diferencial, de saber para onde vamos, com um propósito sempre alinhado. Né? Isso é algo que faz toda a diferença dentro do nosso negócio. Meu amigo, me diga uma coisa. Eu queria entender, porque eu estudei, mas eu queria entender detalhes aqui. Eu acho que todos nós queremos também. É uma história muito bonita. Vamos falar agora do Supermercado Pinheiro. Quando é que... Vocês não são de Fortaleza, eu sei, né? São de Solonópolis, né? Como é que surgiu o Pinheiro? Como é que veio parar aqui? Vamos contar a história dessa empresa, por favor. É uma história que nos orgulha muito. Né? A história de dois irmãos, que eu costumo dizer que diferente um pouco das outras histórias, onde o pai monta um negócio para o filho, aqui foi o filho que montou para o pai. Meu pai e meu tio, eles são irmãos, né, são sócios desde pequeno. Eles costumam dizer que sempre dividiram tudo na vida, né, desde carro, desde paletó, né, sempre dividiram tudo e hoje são sócios de um negócio. Honório Pinheiro e o Bosco Pinheiro. O Bosco é meu pai e o Honório é meu tio. O Honório é o presidente da empresa, o Bosco é o vice-presidente. Eu atuo hoje como diretor executivo juntamente com meus primos. Vou falar aqui já um pouco de todo mundo. Então meu pai e meu tio saíram de Solonópolis, né, na verdade eles são do interior, de Solonópolis, de Buqueirão, e vieram Mas eu conheço alguns Pinheiros de Solonópolis, viu? Deve ser primo. É tudo primo. Você é de Solonópolis, daquela região, todos somos primos. Gente boa e gente querida, viu? Tem gente boa. É mesmo. E então eles vieram para cá para poder estudar, para poder vencer na vida, né? E chegou um certo momento, eles já executivos, meu pai vendia cerveja, vendia Brahma, né? No grupo J. Macedo, meu tio também vendia carro. Meu tio já vendia carro no grupo, vendia Volkswagen. E eles tinham necessidade de trazer minha avó e meu avô do interior para cá. Estavam passando muita necessidade lá. E eles vinham, o lugarejo que eles tinham, se não me engano, tinha 19 casas. Era algo muito pequeno. E aí eles conseguiram comprar uma bodega quebrada lá no bairro do Pan-Americano, na rua Estado do Rio. E esse foi um grande motivo para trazer... Há quanto tempo isso, Alexandre? Isso aí deve ter seus 40 anos. E isso, eles aí trouxeram minha avó e meu avô com essa desculpa. Pai, venham para cá, tem esse negócio aqui, vocês vão morar do lado da bodega, vão cuidar da bodega, essa mercearia, e vão viver disso aqui. Né? E isso aí era uma pequena semente do Supermercado Pinheiro. E essa bodega, daqui um pouco, começou a crescer, começou a dar certo. E a bodega tem o balcão, né? O meu balcão, e daqui a pouco essa bodega virou mercadinho, né? Ela tirou o balcão, e isso foi uma das grandes histórias que meu tio e meu pai contam, que meu tio disse que não conseguiu convencer o meu avô a tirar o balcão, né? Porque ele achava que os clientes iam entrar, sair correndo, pegar a mercadoria e iam levar sem pagar. E parece que quem convenceu foi meu pai, né? O Bosco. E isso aí, eles contam isso, é uma história muito engraçada. Então, depois da bodega virou o mercadinho. O balcão, ele limita o acesso do cliente. Exato. Ali, do freguês. Né? O cliente chega no balcão e fica, fulano, me deu 1 quilo de arroz, me deu um pacote de biscoito. E a partir do momento que você tira o balcão, né, você já vira o supermercadinho, você já circula livremente ali. Exato, você tem acesso ao supermercado, você mesmo pega a mercadoria, é questão do autosserviço. Sim. Né, você pega a mercadoria, você mesmo vai no caixa, e no caixa você registra. É um detalhe pequeno, né, Alexandre, mas é muito importante. É uma sutileza muito grande, é uma sabedoria, chega a ser uma sabedoria muito grande dele. Porque já vem outras habilidades, né? O que é que você vai botar primeiro, o que é que vai ficar ali, o que é que vai ficar acolá. Exatamente. Já começa uma outra, né? Outro modelo. Para dar certo, você tem que olhar para aquele negócio sempre com o olhar do cliente. Exatamente. Que é o cliente que vai ver, né? Então, na época, a bodega chamava-se Mercearia União, né? E aí virou esse mercadinho, desse mercadinho lá no Pan-Americano surgiu uma segunda loja desse mercadinho, que foi lá para Vila Manuel Sati, que meu pai e meu tio trouxeram uma tia, né, irmã do meu avô, e também cuidava lá, e assim foi surgindo essa questão do mercadinho. Até que surgiu a oportunidade de uma loja mais estruturada,
que foi a loja da Maraponga, que hoje é a loja da Maraponga. Foi a primeira? Foi na Godofredo Maciel, que na época a Godofredo Maciel era uma mera, eu digo, tinha muito só sítio lá, não tinha nada mais do que isso. E eles tinham a visão de ter isso. Eu me lembro que era do lado de um córrego, vizinho uma churrascaria, tinha uma loja com 3 checkouts. Né? Como o Alexandre falou ali em off, acho que tinha a lagoa lá, Tinha. ali na frente, né? Era só quem ia para lá porque tinha sítio, essas coisas, era algo bem diferente do que é hoje. E aí, quando viram essa oportunidade, construíram uma loja estruturada, e aí foi a oportunidade meu tio sair do emprego onde ele estava para vir para dentro do negócio. E aí sim surgiu o Supermercado Pinheiro, né? E aí começa a contar os 32 anos que nós temos de empresa, né? Desde 91. Meu tio foi para dentro da empresa, também com o desejo sempre de montar um negócio próprio, de criar raiz naquilo lá. Meu pai continuou trabalhando fora, eles passaram por um certo tempo dividindo um salário para não tirar dinheiro da empresa. A empresa foi crescendo, né? Abriu outras lojas. Depois de um certo tempo, meu pai sempre foi mais comercial, meu tio muito focado na gestão, nas pessoas. E sempre deu muito certo, né? A questão de cada um ter o seu papel muito claro, isso aí é algo que traz prosperidade para a empresa, traz união, evita muito conflito, isso ajuda bastante. Então, meu pai sempre na comercial tinha um horário mais flexível, conseguia ir de vez em quando, mesmo trabalhando em outra empresa, cuidar da dele. E aí, depois de um certo tempo, o negócio cresceu muito, agora assim, não tem jeito. Meu pai teve que vir para dentro da empresa. E é a história que mais ou menos todos conhecemos. Hoje nós somos... Bora aqui um pouquinho dos big numbers da empresa hoje. Tipo, quantos funcionários, estamos em quantas... Antes disso, Alexandre, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente seu pai, seu tio, Bosco Pinheiro e Honório Pinheiro, mas parabéns aí a todos vocês pela bela história, tá? Realmente é bom de contar hoje, é legal, mas você imagina, né, o início disso tudo, saindo de lá, vindo para cá. São um negócio visionários. Pequeno, realmente em uma região que hoje está consagrada, mas na época ainda era uma promessa futura. Exato. São visionários, o termo é esse mesmo. Então, um grande afetuoso aí, abraço para eles, parabéns. E tem um trabalho... Bela história mesmo. A questão da visão deles, do exemplo deles, é que nos arrasta a todos que nós estamos lá. Então, hoje são 2.000 funcionários. São cerca de 2.000 colaboradores. Hoje nós temos 18 lojas em funcionamento aberto, né? E outras 5 em todo o Ceará. Em todo o estado do Ceará, em 5 em construção. Né? Nós somos a rede com maior capilaridade no estado. Né? Hoje nós temos, das 18 lojas, são em 9 municípios hoje, e as 23 serão em 12 municípios. Né? Nós temos as fora de Fortaleza, nós temos Sobral, Acaraú e Itapipoca na região norte. Aqui no centro-sul tem Quixadá, Quixeramobim, Limoeiro e Aracati. Né? Esse é onde nós temos loja hoje. Essas 5 que estão sendo abertas em breve, Alexandre, onde é? Essas serão abertas, tem 2 serão abertas nos próximos 45 dias, que é a loja em Maranguape, uma loja também no Porto das Dunas. Nós teremos também próximo ali no meio do ano uma loja em Tianguá. E já para o segundo semestre nós teremos mais uma loja aqui em Fortaleza, que será no Cambeba, e vai ter uma loja também no município de Cruz, mais precisamente no Preá, ali próximo a Jericoacoara. Nós já temos uma loja no Acaraú e nós vamos estar chegando mais perto lá de Jericoacoara, porque nós entendemos que dá negócio lá. Meu amigo, me diga aqui uma coisa. Eu queria voltar um pouquinho para a questão dessa história aí, que eu estou muito bem impressionado com essa história aí de vocês, tá? Seu pai, seu tio, e agora a segunda geração aí dando continuidade a esse belo movimento de vocês. A gente sempre comenta aqui, Alexandre, questão de cultura. Como é importante a empresa ter uma cultura muito forte e identificada. Ainda mais em um momento, né, de crescimento da empresa. Tá certo? Porque você cresce e ganha capilaridade, muitos funcionários, e se a cultura do seu pai e do seu tio, Bosco e Honório, se essa cultura não for disseminada ao longo da turma, o risco é muito alto. Então, qual é a importância dessa cultura que, conversando com você, Alexandre, você vê facilmente que é uma cultura muito forte, muito boa, muito positiva. Faz sentido? Qual é a importância da cultura, né, nesse crescimento todo? É fundamental. A questão, se você não tiver uma cultura muito forte, muito alicerçada, o próprio crescimento da empresa fica comprometido.
né? Você não consegue entregar para as pessoas aquilo que você está falando, né? E você falar uma coisa e não entregar, né? Isso é muito complicado, principalmente no dia de hoje. Assim, o que a gente procura lá fazer, a gente trabalha muito forte a valorização das pessoas, né? O cliente interno e o cliente externo, lá nós chamamos de bons vizinhos, né? Isso é algo que a gente trabalha muito forte. Nós temos um DH, um desenvolvimento humano lá, que quem toca é a minha prima, minha sócia, a diretora também, a Xênia, que é filha do Honório. Eu cuido meio das mercadorias, ela cuida das pessoas, né? Então assim, ela tem um trabalho junto com o time de muita aproximação. Nós fomos por várias vezes melhor empresa para se trabalhar no Ceará, né? Justamente por difundir essa cultura de estar sempre do lado do colaborador, né? Para que nós acreditamos muito naquela frase: se ele está bem, ele está atendendo bem, ele está cuidando do nosso negócio. Principalmente hoje que o nosso negócio não está mais centralizado num canto só, né? Ele está realmente difundindo em outras cidades, né? E isso traz uma certa dificuldade para isso, né? A gente busca usar muito a questão da tecnologia para poder estar perto dos colaboradores, mesmo não estando presente, a questão de videoconferências, tudo isso. A Dom Cabral nos ajuda bastante nisso também, os planos muito bem traçados, com planejamento estratégico específico para esse ponto de cultura, de disseminação de cultura. Assim, a gente procura estar muito próximo a eles, para justamente não deixar escapar a essência da empresa, porque que nos trouxe até aqui, né? Dom Cabral, apenas contextualizando melhor para quem está chegando agora, a Dom Cabral é uma escola de negócios, fica em Minas Gerais, e ela é considerada uma das 20 melhores escolas de negócio do mundo, né? Então é uma belíssima instituição de ensino, né? E muito bacana quando a gente cola um case empresarial de sucesso, empreendedorismo, colado na academia. E muito bacana aqui o teu relato sobre cultura, Alexandre, porque a gente aqui no programa sempre procura passar para as pessoas a tangibilização do que é cultura, né? E da importância do que é uma cultura forte em uma empresa, seja o tamanho que for, empresa grande, empresa pequena, tem que ter uma cultura alinhada. E eu gostei muito, é um termo que eu uso muito aqui também, do cliente interno, né, cara? A gente tem que ter os nossos colaboradores felizes e motivados, né? É fundamental. Lá a gente trabalha muito próximo a eles, a gente busca, todos lá têm um salário variado, né? Tem um fixo, mas tem um percentual que, conforme a entrega da empresa, o resultado que a empresa tem, todos recebem um variável. Isso é uma forma do Honório e o Bolso sempre dizem: me entrega, eu divido. E sempre foi algo que eles colocam isso como fundamental. E as atitudes, as ações do dia a dia, né? Nós temos, se eu for falar, assim, do que a gente faz com as pessoas lá, dá até um programa só para isso, que é até melhor a Xênia vir aqui do que eu. Mas, dá assim, um exemplozinho aí, ou dois, Alexandre. É um tema tão relevante. Em termos da valorização do colaborador, afora a questão do variável que todos têm, nós temos, por exemplo, um programa lá da Bike, e o colaborador, nós procuramos sempre trabalhar com os colaboradores pessoas que moram perto das nossas lojas. E aí a questão, além da economia do Vale Transporte, mas a gente, no lugar de dar um Vale Transporte, nós entregamos uma bicicleta para ele. Essa bicicleta ele serve tanto para ele conduzir ele para o trabalho, mas serve de lazer, serve de exercício atividade física, tudo isso. Né? Que após 2 anos que ele trabalha com a gente, ele recebe uma outra bicicleta, e aquela que ele recebeu para trabalhar fica para ele. E ele pode aí trocar, entregar para a esposa, fazer alguma coisa. Então, assim, isso é um dos pontos. Nós temos também, por exemplo, no interior, nós temos cinema, né? Fora o supermercado, nós temos outros negócios, que isso valoriza muito a questão do bom vizinho, né? Nós temos cinema e os colaboradores têm acesso ao cinema, né? Aí tem não só a cultura, o entretenimento, ao lazer, né? Pode levar, assim, então uma série de ações que são voltadas para os nossos colaboradores. Nós temos também no nosso centro de distribuição, em todas as lojas, quer dizer, nós temos um espaço que o colaborador tem alimentação variada a toda hora, né? Ela pode fazer o lanche, né? E a qualquer momento ele pode ir lá, tem sempre, é muito variado, e ele pode parar o trabalho dele, ir lá se alimentar e voltar. Então, assim, tem algumas coisas que são muito peculiares nossas, que são bem interessantes de contar. A gente gosta sempre de tangibilizar aqui para as pessoas que as pessoas vão no supermercado Pinheiro, vão em empresas, em grandes marcas, e às vezes desconhece um pouco desse bastidor, né? O que é que rola por trás do que é visto, do que é facilmente visto ali. E isso chama-se gestão, preocupação com pessoas, disseminação de cultura, e o resultado é
o que se vê com mais facilidade. Muito legal esse bastidor e sempre esses cases aí de sucesso nos ajudam para a gente entender melhor questões relacionadas a empresas, tá? Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o diretor executivo do Supermercado Pinheiro aqui, o Alexandre Pinheiro. A gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. A gente está aqui com o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7. E mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa agora, aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. E um prazer enorme estar aqui com o Alexandre Pinheiro. O Alexandre é diretor executivo da rede de supermercados Pinheiro. E a gente está aqui entendendo em detalhes essa história de sucesso bem bacana. Alexandre, Pinheiro Ofertão, cara. É uma marca nova de vocês, uma nova maneira de entrar no mercado. Fala pra gente aí qual é a tese do Pinheiro Ofertão. Daniel, o Pinheiro Ofertão foi uma oportunidade, nós estamos sempre muito ligados no que está acontecendo no mercado, né, das tendências, tudo isso. E o Pinheiro Ofertão ele veio de uma oportunidade de um novo negócio, onde nós utilizamos a mesma marca Pinheiro com o sobrenome Ofertão, onde nós procuramos entregar para a comunidade um sortimento um pouco menor do que as lojas do Pinheiro Bom Vizinho, né? Também com um pouco menos de serviço, né? Para que a gente possa entregar um melhor preço. Né? Esse é o nosso... Uma cultura ali como se fosse se aproximando do atacarejo, mais ou menos? É, mais ou menos isso, né? Uma loja de oferta, como o nome já fala disso. E privilegiando o preço mesmo, né? Privilegiando o preço mesmo, né? E nós tivemos a oportunidade de neste ano de 2022, inaugurar 2 lojas com essa bandeira, que elas se encontram hoje no município de Quixeramobim, é o Pinheiro Ofertão, e uma segunda loja no município de Aracati, também é Pinheiro Ofertão. Então, isso traz o supermercado Pinheiro
uma maior competitividade, né? Nós já temos essa pegada do interior, como a gente falou aqui, nós somos o supermercado com maior capilaridade no estado, onde nós estamos presentes em mais municípios, né? E isso traz para a gente uma oportunidade de abrir novos modelos em novos negócios em outras cidades. Ele faz parte do nosso plano de expansão, né? Nós temos um plano de expansão também feito junto com a Dom Cabral, que ela subsidiou nosso trabalho disso. A nossa empresa, eu com meus primos lá, com todo o nosso time lá de executivos também, os nossos 2.000 bons vizinhos, temos um desafio de dobrar a empresa nos próximos 3 anos. Esse é um grande desafio que nós temos e todo mundo lá é consciente do papel que tem, do que nós vamos enfrentar, e o Pinheiro Ofertão faz parte desse plano. Abrir novas lojas com novos formatos é o que vai nos fazer chegar mais rápido nesse desafio. Essa tese da expansão, Alexandre, vai ser fundamentalmente aqui no Ceará ou vocês pensam eventualmente ir para outros estados? A prioridade é o Ceará, né? A gente não se limita mais só à cidade de Fortaleza, como eu venho falando, a gente já consegue estar em outros municípios, né? E a empresa está muito aberta, né? Já com 5 lojas em construção, e aparecerem novos negócios, novas lojas e algumas outras oportunidades. Nós estamos buscando, porque a gente quer chegar o quanto antes a esse desafio de aumentar a empresa. Eu queria aproveitar aqui e agradecer a presença aqui no estúdio da Karine Burhamra, do time de marketing lá do Supermercado Pinheiro, e também da Ana Paula Dantas, da assessoria de comunicação do Supermercado Pinheiro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, presencial, nesse momento, e muito obrigado por todo o apoio que vocês deram para que esse momento aqui se realizasse, beleza? Alexandre, nesses estudos aqui que eu fiz ao longo desses dias para te receber, a gente sempre olha muito para a questão de inovação, questões relacionadas à inovação, né? E vocês têm isso lá. Você até citou há pouco sala de cinema, sei que vocês têm parques infantis. Como é que apareceu essa ideia? Aonde é que tá em todos, enfim, como isso existe na prática? Olha, qual foi a tese dessa inovação aí? Esse é um bom bastidor. Conta aí a história do cinema, né? A oportunidade de ter um cinema, ele surgiu quando nós chegamos em Sobral, há cerca de 20 anos atrás. Nós construímos uma loja lá e na época o município não tinha sala de cinema. E o então prefeito da cidade, hoje senador Cid Gomes, desafiou o seu Honório, na época, a fazer. Rapaz, Honório, eu acho que tinha que ter um cinema aqui, mas o Honório, eu nunca nem entrei no cinema, como é que você quer que eu tenha um cinema? Filmes, isso aí eu nunca... Eu sou da época, ele dizia na época, eu sou da época que para ir pro cinema tinha que botar um paletó aí e ir pro cinema. Era um programa, né? Era um grande programa. E na época, mas ele disse, mas eu acho que tem a ver, a cidade está carente disso, você vai montar aqui só uma loja. E aí fomos desafiados, na época o tio Honório foi buscar um sócio, na época que tinha essa pegada, que conhecia um pouco mais disso. E nós começamos com 2 salas de cinema em Sobral na época, isso há 20 anos atrás. E que cidade maravilhosa, Sobral, né, rapaz? É verdade, sempre na frente. Vocês andam muito lá? Andamos, eu tenho um irmão que mora lá, que faz parte do plano de sucessão da empresa. Ele, há pouco menos, uns 16, 18 anos, ele se desafiou a ir morar lá, saiu de casa para poder morar lá, porque sabia que para a empresa era importante. Então nós temos até raízes lá, porque hoje ele casou, tem filhos lá e mora muito bem lá. Que cidade maravilhosa, Sobral, cara. Eu tenho ido muito lá, a gente abriu uma filial do nosso negócio lá. E eu tô realmente impressionado com aquela cidade. Muito E as forte. pessoas, por falar agora em bastidor, tem muita história bacana ali de sucesso, tem muita história. Tô impressionado com o Sobral. Um grande abraço aí aos queridos sobralenses, viu? Então, na época, nós chamamos um sócio, compramos 2 salas. Na época, a máquina de cinema não era digital, era aqueles grandes rolos de filme. E por nós termos só 2 salas, a gente sempre começava a exibir o filme depois de todo mundo. Nós não tínhamos tamanho para aquilo. E realmente o filme chegava aqui, passava no Iguatemi,
E esse filme tinha que ir, por exemplo, num ônibus ou num caminhão do Pinheiro Mudou para muito, chegar né? a Sobral. Mudou Isso muito. na época também tinha muita questão do CD pirata, dos DVDs, né? E isso era uma grande dificuldade, mas mesmo assim a gente conseguiu que o negócio evoluísse. Hoje nós temos 13 salas de cinema. Quantas? 13. 13 salas? 13 salas, todas digitais. A gente deve ser um dos maiores exibidores de filme do estado. Né? Nós temos cinema em Sobral, em Itapipoca, em Acaraú, em Limoeiro, em Essas Quixadá. salas de cinema eu não sabia que eram tantas, não, sinceramente falando. Ficam aonde? É em shopping? Eles ficam sempre no anexo ao supermercado. Eles ficam vizinho. Tem loja nossa que é a loja, o cinema é em cima da loja. Você vai para o cinema, você vai para o supermercado Pinheiro, você pode assistir um filme, você pode fazer a sua feira. Né? São salas com cerca de 150 lugares, cada uma delas. São 2 salas mais ou menos em média em cada cidade. E em Sobral são 3 salas. Hoje nós fazemos parte do circuito nacional. Né? Então o filme estreia nos maiores cinemas, também estreia lá, fazemos pré-estreia, tudo isso aí. E junto com isso também nós temos alguns parques infantis que ficam próximos também ao cinema, todo no mesmo ambiente do supermercado, né? E isso é mais ou menos um padrão de loja, que isso está mudando agora, na verdade, né? Essas lojas novas que nós chamamos não tem isso aí, mas são coisas que a gente tem principalmente no interior do estado. Isso também é um motivo de grande orgulho e de diferencial nosso para no mercado. Com esse movimento todinho, você torna a experiência do seu cliente muito mais prazerosa, né? É isso aí. A gente sempre nossas lojas são conhecidas muito, são muito agradáveis, né? São lojas que são bem climatizadas, tem um nível de organização muito bom, de limpeza, né? Então, assim, os clientes eles veem isso como diferencial, e quando você junta o cinema, o entretenimento, né? Muitas vezes no interior do estado tem essa questão da dificuldade, digamos assim, do ter o que fazer. Né? Então, quando você leva cinema, leva cultura, leva lazer, entretenimento, isso aí agrega muito ao nosso negócio. Resolve tudo ali, faz uma compra, né, se abastece, aí você tem o lazer do filho, assiste um filme, é muito legal isso. Resolve tudo no supermercado Pinheiro. Ô Alexandre, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de setor, vamos? Setor super importante, super estratégico, setor supermercado, né, supermercadista. Como é que você enxerga hoje esse setor a nível nacional e a nível local, amplamente falando, meu amigo? É um setor que a competitividade é muito elevada, né, que mexe com grandes números, né, tem uma baixa margem, né, então por isso que a questão da operação, do fazer bem feito, do fazer só uma vez, é um trabalho que é muito importante. Hoje você tem no mercado, ele é dividido aqui no Ceará com 3 grandes divisões, digamos assim. Você tem os atacarejos, que estão cada vez mais perto da gente. Antigamente você tinha um atacarejo aqui que era o macro, só existia aquele lá na BR-116. Né? Hoje você tem outros que estão cada vez mais próximos. Você vê a compra do extra através do açaí faz com que ele fique cada vez mais dentro da cidade. Né? Então você tem esses players que são os atacarejos, que hoje cada vez mais eles têm essa pegada de dizer que vende só para transformador, para cliente de atacadista, que isso não é verdade, a gente disputa realmente o mesmo cliente. Você tem as redes regionais aqui no estado do Ceará que são muito fortes, né? Que você tem aí pelo menos 8, 9 redes que tem um bom tamanho, que é onde nós nos enquadramos. Né, que tem sua pegada de proximidade, de ser daqui, que tem sua entrega. Então, assim, é um mercado muito disputado. E afora isso, você tem as associações, né, que você também, que meio que a junção dos pequenos, né, que eles também, quando estão, eles sozinhos são muito bons, e quando estão juntos ficam muito fortes. Né, isso aí é meio que o mercado é dividido entre nós, entre essas coisas. O mercado que se atualizou muito depois da pandemia, né? Nosso setor é um setor que mesmo com a pandemia teve que ficar aberto por ser de primeira necessidade, mas nossos desafios foram muito grandes também, de se manter aberto e entregar aquilo tudo foi muito desafiador, né? Aí teve muito crescimento a questão do digital, né? A questão do comprar no e-commerce, isso é algo também que é um ponto que nós fazemos há muitos e muitos anos, né? Comprar fora da loja, nós temos um setor lá que se chama Compre Fácil. Como é esse modelo de vocês online, digital, perdão? Nós temos lá um setor que se chama Compre Fácil Bom Vizinho. É como o cliente compra nossas lojas sem ter que ir nas lojas. Hoje nós temos estrutura em todas as lojas, onde pessoas estão lá separando a mercadoria, tem entrega. Ele tem 4 canais de compra. Todas as lojas têm essa estrutura. 4 canais de compra. Ele tem, você pode comprar pelo nosso app, pelo nosso site,
pelo nosso WhatsApp das lojas ou também pelo iFood, que é o marketplace que nós aderimos. Nós temos esse serviço muito antes da pandemia, lógico que depois disso cresceu bastante, pessoas se desafiaram a utilizar o serviço e isso é algo bastante relevante no nosso negócio hoje, né? E isso foi criado não porque muita gente criou esse serviço por causa da pandemia, não, nós temos há muito tempo e isso é um diferencial para nós e posso dizer que nosso serviço é diferenciado. Você vê, né? Você me corrige se eu estou enganado, Alexandre, mas eu tenho certeza que esse pioneirismo aí de vocês com tecnologia certamente veio através de estar muito forte em associação de classe, vendo boas práticas, muito próximo da academia, né, com planejamento estratégico. Então essas coisas vão aparecendo, né? Tem que ficar assim. E aí veio a pandemia e você já estava totalmente preparado, até culturalmente falando, para ampliar a ação que já existia, não é isso? É verdade. Isso traz a gente sempre a uma certa atualização, né? Tá junto no meio de todos desses stakeholders, né, digamos assim, né, das associações, da própria parte da Dom Cabral. Então, assim, nos ajuda a estar sempre atualizado. Essa inovação é algo que faz parte do nosso negócio, né, e sempre teve essa questão do comprar fora da loja. A nossa operação exige um nível de tecnologia muito avançado, porque controlar ali 17, 18 mil itens, dos mais variadas temperaturas, fazer o transporte delas, né, produtos que duram por vezes horas, a validade dela não é nem dias, é horas. Né, um pão, muitas vezes que eu fiz de manhã, agora não tá bom mais para ser consumido. Então, assim, isso tudo exige um nível de tecnologia, de inovação bastante elevado. Muito legal, muito legal. Nós temos aqui um tempo para uma última pergunta antes do nosso intervalo. Tem um prêmio muito relevante que vocês receberam não faz muito tempo, né? Foi o GS1, não é isso? Foi. Brasil GS1. A GS1 Brasil, Daniel. Fala pra gente disso aí. Falo. A GS1 Brasil é a empresa que gere os códigos de barra no mundo inteiro. Todos aqueles númerozinhos que tem nos produtos, que isso foi uma grande inovação, né? Porque antigamente, na época da bodega do meu avô lá, você não tinha isso aí, você tinha que marcar os produtos, você tinha que colocar preço em todos eles. Quando o código barra surgiu, foi algo que foi um grande boom em tecnologia que o nosso setor teve que se adequar. E o código barra hoje, eu posso dizer para você que é algo meio que ultrapassado já. O código barra ele serve hoje para simplesmente identificar qual o produto e qual o preço dele. Somente isso. E nós, juntamente com a GS1 e mais alguns parceiros, nossa tecnologia, mas muita coisa feita internamente lá pelo nosso setor, nós criamos uma leitura dentro dos nossos PDVs que nós lemos um código 2D. A gente substitui o código de barra, o nosso frente de caixa lá, ele substitui o código de barra que lê simplesmente o produto, onde eu tenho leitura não só do código 2D, que ele é similar a um QR Code, né? Então um código menor, que tem muito mais informação que o código de barra. Nele eu controlo não só o produto e o preço, mas eu controlo a validade, o lote do produto. Nesse mesmo código, por exemplo, o cliente pode ir lá e ler e fazer uma receita tem uma receita daquele produto para ele poder fazer em casa. Então, assim, a gente juntamente com a GS1, nós disponibilizando isso para o mercado, nossas lojas já estão aptas a ler esse código, e nós estamos trabalhando junto à GS1 para outros supermercados aderirem, assim como os fornecedores. Eu preciso que a Nestlé, que a Ambev, que a Sadia, que a Unilever comece a vir nos produtos, no lugar do código barra, o código 2D. E assim, isso aí vai ser algo que nós acreditamos que nos próximos anos irá transformar o mercado, e esse legado que o Pinheiro fez, juntamente com a GS1 iniciou, que vai servir para todo o mercado. E realmente foi de grande valia. Teve esse reconhecimento nacional, nacional, e isso nos orgulha e nos envaidece bastante. Muito legal, gente. Muito legal. Aí, cultura forte, inovação, né? Outros negócios, tecnologia, paixão, preocupação com as pessoas, com os colaboradores, que ele chama dos bons vizinhos. Sensacional. Aí, trabalho árduo, né? Muito trabalho. Aí depois o povo acha que é sorte, não é não, Alexandre? Verdade. Vamos fazer assim, a gente vai agora para um rápido intervalo, o último intervalo. Daqui a pouco a gente volta para essa conversa prazerosíssima aqui com Alexandre Pinheiro, que é o diretor executivo da rede de supermercados Pinheiro. A gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural.
porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com prazer enorme que a gente recebe aqui o Alexandre Pinheiro, que é diretor executivo da rede de supermercados Pinheiro, tá? E a gente está aqui nesse momento com o Alexandre, entendendo essa bela história de uma empresa totalmente cearense e com atuação 100% aqui no Ceará, não é isso, Alexandre? É verdade. Alexandre, tem um ponto aqui no nosso programa que a gente sempre fala muito e eu gosto muito de exaltar, Alexandre, porque é uma característica muito grande, não só aqui do Ceará, mas é muito comum que são as empresas familiares, tá? E vocês, tá certo, são um exemplo, tá, de uma excelente gestão de uma empresa familiar. Então, assim, como é que funciona lá essa questão da governança familiar? Né? Não só a governança familiar, mas vamos agora misturar, ampliar um pouco a pergunta para a governança da empresa em si, tá certo? Que dicas você pode dar para que uma boa gestão familiar seja plena, seja exitosa, meu amigo? Daniel, isso é um tema muito relevante. Muito relevante, né? Eu espero poder contribuir com algumas pessoas, com algumas empresas com relação a isso. A nossa empresa realmente é uma empresa familiar, mas quem nos avalia lá, nos avalia como uma empresa familiar, mas com foco profissional. Isso é uma característica muito nossa, desde o início lá do começo, no comecinho, onde o Honório e Bosco tinham um sonho de montar uma empresa, eles tinham alguns combinados entre eles. Isso aí nos ajudou no início, que hoje esses combinados eles se ampliaram, né? E isso nos ajuda até hoje, né? Em alguns pontos. A nossa empresa ela tem na sua direção não só a família, mas também tem alguns executivos que não são da família. Isso também nos ajuda nessa gestão, essa mistura, né? Hoje na empresa são os 2 sócios, 2 irmãos, o Honório e o Bosco, e cada um na empresa tem 2 filhos. Tenho eu e tenho um irmão que trabalha lá na empresa, estou como diretor executivo,
E o meu irmão é o João Bosco Júnior, que mora em Sobral, que cuida da operação de algumas lojas e assim como também desses outros negócios. Quem comanda o cinema, quem comanda o parque é ele, né? Tenho 2 primos, que são filhos do Honório, a Xênia, que é minha pá lá, também diretor executivo, que cuida da gestão e das pessoas. E tem o Tadeu, que hoje é diretor de comercial e logística. Né? Nós somos os 4 filhos. Tenho irmãos que não trabalham dentro da empresa, porque sempre, de alguns combinados dele, é que a esposa não trabalharia dele, minha mãe não trabalha na empresa, minha tia nunca trabalhou na empresa. E também que seria a mesma quantidade de filho de um, seria filho de outro. Né, isso aí foi... Já vem aí uma governança familiar. Sim, não é isso? Algumas regras dentro da família. Alguns combinados dentro da família. Perfeito. Né? Tem muito aquele negócio de tudo que a gente tira na loja, tudo a gente paga. Eu pago o Pinheiro como qualquer cliente. Eu vou lá comprar um bombom, eu pago o bombom e como o bombom. Não tem essa questão, porque é o filho do dono, é o executivo. Não tem isso. A família é tão mais cobrada do que qualquer outro executivo. Né? A gente tem essa cobrança interna nossa de dar mais para a empresa, de cada vez mais. Assim, o que eu posso dizer para você é que fundamental é a união. A união é fundamental para que isso dê certo. A questão de não querer estar no lugar do outro, né? São algumas regras que nos ajudam nisso. Há cerca de 3 anos atrás, a Dom Cabral mais uma vez nos ajudou, né? Fizemos o PDA, que é o Plano de Desenvolvimento de Acionistas, onde toda a família participou, não só nós que trabalhamos na empresa, mas também minhas irmãs e minhas primas que não trabalham, porque não são executivos, mas são sócios, né? São herdeiras, participam da empresa, na verdade. E a gente fez junto isso, e junto isso nós fizemos sim um plano, revisamos o nosso plano de acionista, revisamos o nosso plano sucessório, fizemos acordos, e isso aí é o que está nos guiando com relação a partir desse momento, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que tenham muita clareza, muita justiça, muita clareza nas relações, né? Muita união, que isso aí faz prosperar. Lembrando que as maiores empresas do mundo são empresas familiares. Sim. Né? Não é porque é uma empresa familiar que ela não é profissional, essa regra nós não temos lá não, nós, muito pelo contrário, nós somos, apesar de ser família, né? Somos todos família, isso é uma fortaleza para nós, estarmos juntos disso, mas tem a questão do profissional, né? Eu tenho que estar diretor executivo por ser bom, né? Eu não posso ser porque eu sou filho de um dos sócios, né? Então isso aí são uma das coisas que nos norteiam, e isso faz toda a diferença na nossa gestão. Começou com alguns acordos entre os fundadores, né, isso, de regras de participação da família no negócio. E aí os familiares que participam do negócio são encarados não como filho do dono ou como sócio, mas sim são cobrados pelas suas entregas como profissionais. Exatamente. E aí vem algumas coisas que começam a surgir, lógico. Você separa aí o sócio do executivo, né? A gente procura muito ter isso muito claro, né, entre a gente, né? Porque começam a ter outras demandas com o passar do tempo, que é a questão, por exemplo, de novas gerações. Eu entrei na empresa de uma forma que, se meu filho for trabalhar no supermercado Pinheiro, não vai ser da mesma forma que eu entrei. Né, eu acompanho meu pai, todos nós lá dentro, quem tem menos tempo da empresa, desses 4 que estão lá, tem 20 anos de empresa. Né, eu e a Xênia temos mais de 25 anos lá dentro trabalhando, a gente começava, mesmo estudando, a gente ia prestar algum expediente, nas férias sempre trabalhava lá, nós sempre acompanhávamos nossos pais em reuniões, né, a Xênia chegou a visitar, meu tio na época ia fazer compra na Ceasa, comprar fruta, legume, a Xênia ia com ele, né, então assim, a gente sempre acompanhou, e essa foi a forma que nós chegamos até aqui. Né, mas não quer dizer que a próxima geração vai fazer dessa forma. Então tá tudo dito, acertado. Graças a Deus foi de uma forma muito madura, onde todos sentamos numa mesa e conseguimos conversar e arquitetar todas essas regras, esses combinados, né, que a gente fala lá, que vai com certeza fazer com que o supermercado Pinheiro dure por muito e muito tempo. Karine Burramura, minha amiga, Karine é do time de marketing lá do supermercado Pinheiro, que está aqui com a gente. Eu queria fazer um convite para a Xênia vir aqui qualquer dia desse, tá certo? Tipo, uma vez por mês eu chamo mulheres aqui para falar sobre teses femininas, né? Como é que a mulher se equilibra aí como mãe, como executiva. E aí eu já faço aqui no ar o convite, a gente, se caso faça sentido aí para vocês, eu sempre estou com a Renata Paula aqui, que é presidente do IBEF, né? Primeira mulher presidente do IBEF, então eu sempre recebo a Renata e mais uma mulher
para a gente falar sobre teses relacionadas a questões femininas no mundo dos negócios e tal. E o modo como vocês lidam com as pessoas lá, eu queria explorar mais isso. A gente pode ver isso depois? Shane, em algum momento, deve estar nos assistindo. Bora bater esse papo aqui, tá certo? Ela vai vir e dar um show aqui, pode ter certeza. Sensacional. Inclusive, esse programa com a mulherada, né, vai ser, eu tô querendo que seja semana que vem já de novo, o último do ano, em homenagem às mulheres, tá? Alexandre, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso programa, mas outro assunto que a gente sempre cita aqui é a questão da tese ESG, né? Que são siglas em inglês, né? Explicando aqui para as pessoas, que significam meio ambiente, né? Social e governança. E eu tô vendo, assim, que qual é a tese disso aí? Não adianta a gente fazer o nosso trabalho, uma empresa oferir lucros para ter a sua perpetuidade, ok, mas os entes precisam necessariamente agregar algo à sociedade a qual estamos inseridos. E o Supermercado Pinheiro tem um trabalho muito bacana e totalmente aderente à tese ESG com o Instituto Bom Vizinho. Meu amigo, como é a preocupação de vocês com esse negócio, né? Além dos colaboradores, que vocês têm uma ação muito bacana, que você já falou aqui, como é que vocês agregam, contribuem? Explica pra gente aí esse belo trabalho que vocês fazem lá, por favor. Daniel, a gente tem muito orgulho de falar da nossa parte social, né? Nossa empresa sempre foi uma empresa muito próxima à comunidade onde a gente atua, né? Nós, desde o início, nós promovemos cursos de culinária, onde por vezes a dona de casa que mora perto do Supermercado Pinheiro, ela aprendia a fazer um salgado, por exemplo, e nós comprávamos o salgado para vender na nossa loja. Então, a circulação desse dinheiro, de dar um diferencial para as pessoas, isso foi sempre uma pegada muito forte do meu tio, do meu pai, de poder contribuir com a sociedade. E há cerca de 3 anos, o meu tio, no lugar de fazer um aniversário, um Honório, ele não vou fazer festa não, eu vou criar um instituto. E aí foi que surgiu o Instituto Bom Vizinho, de Cultura e Responsabilidade Social. Esse instituto ele existe há 3 anos, como eu falei, onde nós atendemos a cerca de 100 famílias. Essas famílias, esse instituto é vizinho ao nosso centro de distribuição, ali no bairro da Palpina, ali uma região muito carente aqui do estado do Ceará, onde essas crianças elas vão diariamente lá para o Instituto. Inclusive hoje é o Natal delas, agora à tarde, eu vou voltar aqui para lá para poder participar um pouco com elas lá, mas elas vão diariamente, inclusive na pandemia nós seguramos elas, onde elas têm aula de reforço escolar, elas têm aula de informática, elas têm aula de música, de coral, elas cuidam de uma horta, né, lá delas, e isso é um motivo de muito orgulho para a gente, né, e você vê essas crianças se apresentando num coral, elas cantando, alguns depoimentos delas, isso de muito orgulho. Então, assim, o Instituto Bom Vizinho é uma forma, é o nosso abraço social, é uma forma que o Supermercado Pinheiro tem de retribuir para a sociedade um pouco do que a sociedade dá para ele. Né, e isso é muito orgulho que nós temos de falar um pouco disso. Nós temos um outro, Daniel, um outro programa social também que também nos traz muito orgulho, que é pelo negócio cinema. Nós temos o Escola Vai ao Cinema. O Escola Vai ao Cinema é um programa onde nós levamos crianças da escola pública para o cinema. Nesses 20 anos que nós temos cinema, há cerca de 15 anos nós temos o programa, que nós levamos mais de 250 mil alunos da escola pública para o cinema, onde é um trabalho que nós temos com as prefeituras, com o governo do estado, também com o instituto, onde a gente leva essas crianças para o cinema no horário da aula delas, geralmente de manhã, porque à tarde tem o cinema, e onde elas assistem um filme. Esse filme é um filme indicado pela escola, onde elas fazem um trabalho sobre aquilo, elas participam de algumas oficinas, onde essas oficinas elas aprendem a fazer algum tipo de animação. Elas participaram, por exemplo, do Anima Mundi, que é um concurso, ganham premiação. Isso também é uma outra forma, dentro do ISD, né, do social, o Instituto Bom Vizinho e o programa Escola Vai ao Cinema, são 2 formas que o Supermercado Pinheiro tem de retribuir um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade nos traz. Que maravilha, cara. Que maravilha. Show de bola. Parabéns. Alexandre, estamos aqui indo para a reta final, mas eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta.
O seu tio Honório tem uma participação muito relevante em entidades de classe, né? Tanto na CDL local, foi presidente, como também na Confederação Nacional dos dirigentes lojistas, não é isso? Então, assim, eu queria exaltar um pouco isso, porque é muito bacana, certamente contribui muito, né, esse intercâmbio de boas práticas em associações de classe, que é uma coisa que a gente sempre estimula aqui para os pequenos e médios empreendedores, tá? E eu queria fazer uma pergunta para você. Como deve ser legal você ter a oportunidade de aprender tanto com Bosco Pinheiro, seu pai, como com seu tio Honório, né? Como é que é conviver com esses caras tão especiais aí no dia a dia, cara? Rapaz, fica até difícil um pouco de falar, mas é como você ter os seus ídolos e os seus exemplos com você todos os dias, né? Lógico que a gente procura fora da empresa, por vezes ler livros, procurar aqui uma pessoa que me inspire, né? Tudo isso, e nós temos o privilégio de estar com ele todos os dias. São duas pessoas totalmente diferentes, com duas pegadas diferentes, mas... Isso é ótimo para o negócio. Muito bom, isso é muito bom. Né? Quando eu falo aqui, não é porque isso chega a ser uma virtude, né? Tem os dois lado a lado diariamente, né? Cada um com seu jeito, eles contribuem muito com o negócio, né? A questão de tê-los como conselheiros, como pessoas que vão estar ali lhe apoiando, né? Ou lhe chamando a atenção, né? Lhe corrigindo. Isso é um privilégio para todos nós que estamos lá no Supermercado Pinheiro, né? Ter isso, essa pegada associativista, isso é uma veia muito grande do meu tio, né, do Honório. Ele tem essa questão de juntar as pessoas, de poder contribuir, do coletivo ser algo que é muito mais engrandecedor do que o individual, né? O tio Honório, ele foi um dos fundadores, por exemplo, da Unisuper, que foi a primeira associação de supermercado do Brasil, né? E depois foi para a questão da Superrede, né? Que também foi uma outra grande associação de supermercados, e teve todo esse trabalho junto à CDL, começando aqui em Fortaleza, depois foi para o estado do Ceará, e foi o primeiro nordestino a ser presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E ele, com certeza, isso foi algo que ele tanto contribuiu muito com todas essas entidades, como também pegou muitos aprendizados lá e trouxe para dentro do nosso negócio. Então, assim, foi uma troca muito importante. Ele é um cara muito diferencial no nosso negócio, né? Assim como um papai também. Então, assim, estar com eles dois e com muita saúde, com muita vitalidade, né? Querendo sempre desenvolver o negócio, não ter nada só para si. Isso aí são lições que a gente não pode, que a gente tem todos os dias, e é isso aí que a gente tem que tocar no nosso negócio. Muito legal. Meu amigo Alexandre Pinheiro, a gente tem aí um minutinho, cara. Queria agradecer demais a tua presença. Realmente, apesar dos meus estudos pretéritos a esse programa, eu confesso que você falou muita coisa aqui que me surpreendeu, e certamente a todos nós. Parabéns aí. Vocês estão seguindo a cartilha de uma forma muito bacana. Tem inovação, tem cultura forte, tem ESG, tem academia junto, tem entidade de classe. Parabéns pelo belo mix aí de coisa boa dentro do negócio de vocês, tá? Cara, eu te dou aí 2 minutinhos para as suas considerações finais, alguma coisa que mereça ser dita, Alexandre, que eu eventualmente não te perguntei. Enfim, obrigado pela tua presença, cara. Daniel, eu quero só te agradecer. Realmente você estava tudo certo quando você falou que ia passar muito rápido o tempo aqui. Foi ligeiro, né? Foi ligeiro, né? Assim, eu me senti, como eu te falei, muito honrado e agradecido por ter sido lembrado pela nossa empresa, ter sido lembrada para estar aqui com vocês, né? E eu também me sinto muito, assim, a minha responsabilidade é muito grande de estar falando aqui em nome dos 2.000 colaboradores que estão lá, né, na nossa empresa, do meu pai, do meu tio. Isso é motivo de muito orgulho e assim, de responsabilidade para mim.
Espero ter contribuído, quero te parabenizar pelo teu programa, um programa de muito conteúdo, muito relevante para a sociedade. Isso, como você traz mesmo, Alexandre, aqui eu não sou radialista não, estou aqui mais para contribuir. E eu assim... Eu estou me acostumando com isso tudo, eu não me acostumei. E eu fiquei Quando eu estava me acostumando, inventaram a televisão. Aí mais luz, mais confusão, mas tá dando tudo certo, viu, Alexandre? Mas você tá dando um show, eu quero te agradecer e te dar os parabéns aí pelo teu programa, viu? Eu tenho certeza absoluta que os 2.000 colaboradores lá da rede de supermercados Pinheiro têm muito orgulho de você, tá certo? Eu tenho certeza absoluta disso. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. A gente agradece demais a presença aqui do Alexandre Pinheiro, tá? Que é o diretor executivo da rede de supermercados Pinheiro, tá? Um grande abraço a vocês e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, em mais uma edição do nosso Inovação em Negócios. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação em Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.